Feliz sábado. Bom dia, eu agradeço o convite de estar com vocês nessa manhã, durante essa semana de oração que se inicia. É um prazer ver alguns rostos conhecidos, eu estou vendo aqui. E eu vou saudar a família do meu pastor Benedito Muniz. É sempre um prazer muito grande abraçar vocês. Eu posso chamar de tio Muniz, como eu chamava quando eu era criança, pré-adolescente, lá na Igreja Central de Santo André. Pastor Muniz me batizou Marcondes, esposo da minha mãe, batizou minha irmã, nós três nos batizamos no mesmo dia. E fez o casamento da minha mãe com o Marcondes, quando morávamos lá em Santo André. Amigos muito queridos da família, obrigada, é bom estar aqui com vocês. Eu vou pedir licença um pouquinho, que eu quero ver a minha porta, que eu ainda não vi, que eu ganhei uma porta de presente. Não literalmente, tá, gente? Não vou levar a porta embora comigo depois. Mas ficou linda, parabéns. Ju, cadê você? Para onde a Ju foi? Tudo bem, Juliana, fica aqui devidamente cumprimentada, saudada, que foi uma bênção. Não importa o que tem lá fora. Pode ser, provavelmente, que você tenha visto o tema da semana de oração e tenha pensado assim, já sei, a Annelise vai vir aqui e vai dizer que não importa o que tenha no mundo lá fora, o melhor lugar é aqui dentro. Mais ou menos, teve gente até que sorriu agora quando eu falei isso. É mais ou menos isso. O conceito de lá fora pode significar muitas coisas. Pode significar que você saiu, que você nunca entrou. Pode ser um lugar, pode ser uma situação. Pode ser que você vive entrando e saindo daquele grupo do WhatsApp, eu não sei. O conceito de lá fora pode significar curiosidade. Pode significar medo. O que será que tem lá fora? O que é esse barulho? Sabe, pode significar coragem. Você seguir em frente, apesar a despeito do seu medo. Para quem está no hospital, o lá fora pode ser esperança. Eu não vejo a hora de estar curado, de estar com saúde, de estar bem, para estar lá fora. Eu já pensei isso quando eu estive internada. O conceito de lá fora, para quem está preso, dependendo do país onde mora, pode significar certeza de nunca mais olhar lá fora. O conceito de lá fora, nessa nossa semana de oração, vai significar muitas coisas. O lá fora, num relacionamento, pode significar assim numa conversa. Ei, você está dentro desse relacionamento comigo ou não? Estamos juntos? Sabe? O convite para nós nessa semana de oração, para você e para mim, é para a gente não se preocupar tanto com o que tem lá fora, em todos esses sentidos. Porque se estivermos com Deus e permanecermos nele, sabe como é que funciona? Se for necessário sair, ele irá conosco. Se for necessário ficar dentro, ele permanecerá conosco. Se for necessário permanecer fora, Deus continua conosco. E se for necessário entrar no emprego, numa casa, mudar de país, num relacionamento, numa situação diferente, num grupo de WhatsApp, Deus continua conosco. O convite dele para você e para mim é que, sendo mais prudente, ficar dentro ou fora, entrar ou sair, não se preocupe com o que tem lá fora. Deus está conosco em todo o tempo. Eu vou convidar você a abrir a Bíblia nessa manhã em Marcos, capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Essa história pode ser que você talvez conheça. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1, vamos ler juntos. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele casa. Ele aqui é Jesus, ok? E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto,
Alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Continue comigo no verso 8. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urdindo e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos que, estupefatos, glorificaram a Deus exclamando: nunca vimos nada semelhante a isto. Gente, eu acho essa história maravilhosa, incrível, por muitos motivos. Se você nos visita, nunca ouviu falar, ou você que nos assiste pela internet, existe uma escritora cristã chamada Ellen White, uma escritora contemporânea. Ela tem diversos livros escritos, uma das profetisas da nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia. E num dos seus livros, Ciência do Bom Viver, ela compartilha no capítulo 5 algumas informações muito interessantes a respeito dessa história que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Primeira coisa, o paralítico de Cafarnaum tinha perdido completamente a esperança de ser curado. Ela conta nesse livro que ele havia procurado todos os doutores, todos os fariseus buscando ajuda, e todos eles foram taxativos em dizer: não há cura para o teu caso e você vai morrer sob o peso da ira de Deus. Ela diz que foi desse jeito que falaram para ele. Outra coisa que eu achei muito interessante, que ela revela a nós, é que esse paralítico gostaria sim de ser curado fisicamente. Mas mais do que ser curado fisicamente, aquele paralítico agoniava, ele vivia angustiado, porque sabe o que ele mais queria? Perdão. Ela também conta, neste livro, A Ciência do Bom Viver, que aquele paralítico de Cafarnaum estava naquela situação, naquele estado, por consequência da vida que tinha levado. E não nos importa a vida que ele levou, mas diz que por consequência dos erros que cometeu, ele se tornou paralítico. E então, vendo que ele realmente ia morrer, que nada parecia como solução para o caso dele, tudo que ele mais queria, já que a morte se aproximava, era morrer em paz. Mas os doutores da lei diziam: no seu caso não tem jeito, viu? Não tem perdão e não tem cura. É desse jeito que você vai morrer. De repente, esse paralítico ouviu falar de Jesus e do que ele andava fazendo por aí. E pelo que ele tinha ouvido falar, Jesus estava curando, inclusive, o mesmo tipo de pessoa que ele tinha sido. Não é? Ele está curando gente que cometia pecado do mesmo jeito que eu. Gente que está tão desesperada quanto eu estou. Deve ter uma solução para mim. E a esperança apareceu no coração desse homem. Tudo que ele precisava é que alguém levasse a ele até Jesus. Sabe o que ele fez? Ele tinha 4 bons amigos. E eu gosto muito de falar sobre amizade, não é o foco aqui hoje, mas eu vou te dizer uma coisa. Se você tem 2 ou 3 bons amigos, você tem muita coisa nessa vida. Uma vez eu escutei um sermão de um pastor que ele dizia assim: você não precisa que todo mundo goste de você, apenas que as pessoas certas gostem de você. E nós já estamos no lucro, porque Deus gosta de nós. Além de nos amar, Ele gosta de nós. O paralítico juntou 4 amigos e disse: olha, o plano é o seguinte, eu preciso que vocês me levem naquela casa, porque eu ouvi dizer que Jesus está ali. Os amigos dele, amigos, toparam na hora. E chegaram ali. Ellen White também conta que a multidão era tão grande, que a distância que esses 5 homens estavam da casa era tão grande, que nem se eles gritassem, quem estava dentro da casa ouviria a eles. E tentaram de um lado e pediram licença: por favor, é um paralítico, deixa passar. Ninguém arredava pé. Ninguém se mexia. Ah, problema. Tem mais gente lá dentro para ser curado. Por favor, olha a fila de doente. Vai fazer o quê? Até que, isso eu achei maravilhoso quando eu li nesse livro. Você sabe de quem foi a ideia de tirar o telhado da casa alheia, porque a casa não era de nenhum dos 5? A ideia foi do paralítico. Foi ele que olhou para cima e falou: tira o telhado. Vocês vão me subir, vão me descer até os pés de Jesus. Amigos,
toparam na hora. Um dos planos mais malucos. A gente acha a história linda, porque não foi na tua casa que chegaram tirando o telhado, não é assim? Imagina, na casa de que você nunca viu, surge uma pessoa que você nunca viu na vida arrancando a porta da tua casa, tirando o telhado. A gente vai entrar e ele vai descer. E aí, o paralítico é içado pelo meio do teto da casa. Ele chega aos pés de Jesus. E sabe o que acontece? Jesus olha para ele, entende tudo. Isso é maravilhoso, porque Jesus simplesmente olha para nós. E só de nos olhar, ele entende tudo. Sabe aquele olhar de mãe, guardadas as devidas proporções? Aqui na terra é assim. Minha mãe me olha, ela fala, tá triste, né? Não, mãe, imagina. O que aconteceu? Gente, é um negócio que não tem explicação. Guardadas as devidas proporções é o olhar de Deus para nós. E o olhar de Jesus naquele momento para aquele homem, Jesus sabia exatamente que tudo que aquele homem queria, mais do que ser curado fisicamente, era saber que ele morreria perdoado e em paz. E é por isso que, naquele momento, Jesus fala, no verso 5, como nós lemos, Filho, estão perdoados de ti os pecados. Ela diz que naquele momento, saiu o peso da culpa dele, de tal forma que a reação foi física. Ele foi curado. Naquele momento o corpo dele se refez por inteiro. Mas, como também lemos aí, por causa do que ia no coração dos fariseus, Jesus acabou dizendo, que lemos lá no verso 10, eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. No mesmo instante aquele homem se colocou em pé. Eu acho isso maravilhoso. Foi no mesmo instante. Sabe, aquele homem paralítico não ficou ali pensando assim, sentado. Bom, Jesus mandou eu me levantar, eu vou pensar, eu acho que eu vou ficar aqui mais um tempinho. Poxa, tanto tempo de maca, como é que eu fico? Ele deu um pulo, ele se levantou, ele tomou a cama dele e ele voltou para casa glorificando o nome do Senhor. Sabe, naquele momento, Cristo Jesus declarou a independência e a liberdade daquele paralítico. Agora eu quero te convidar a pensar numa coisa nessa manhã. O que você acha que teria acontecido se naquele momento que Jesus disse para ele, ei, ex-paralítico de Cafarnaum, levanta toma a tua cama e vai para a tua casa? O que teria acontecido se, já estando liberto, ele continuasse deitado naquela maca? Ele teria desfrutado da liberdade? O que adianta Deus fazer a cura se você não desfrutar da cura que ele concede? O que adianta Jesus nos declarar livres e independentes se nós não tomarmos posse dessa cura, dessa liberdade, dessa independência e seguirmos em frente junto com ele? Sabe, aquele paralítico, ele persistiu, ele insistiu, ele não se importou com o que tinha lá fora, com o tamanho do desafio que ele enxergou, o tamanho da multidão que não se movia, embora a situação dele fosse muito desafiadora. Ele não se importou com o que estava lá fora, ele disse, Jesus está lá dentro, eu vou entrar. Até que eu encontre com Jesus, eu vou continuar até chegar lá dentro e ficar junto de Jesus. Você conhece a história. Era 7 de setembro de 1822, quando aconteceu o grito da independência. Dom Pedro I tinha ficado no Brasil, a família real havia voltado para Portugal. E ele decidiu, por ele mesmo, sozinho, tomar uma série de providências e cuidar de algumas situações para que o Brasil tivesse a sua independência. A família não gostou. E aí, ele recebe uma carta, durante uma viagem que ele estava fazendo de Santos a São Paulo, dizendo assim, a gente soube que você instituiu uma Assembleia Constituinte nesse país aí. Nós estamos anulando essa Assembleia Constituinte e estamos mandando que você volte imediatamente para Portugal. Aquele futuro imperador do nosso Brasil estava próximo ao rio Ipiranga e naquele momento, você já sabe o que conta a nossa história, ele ergue a espada e grita, independência ou morte. Eu vou convidar você nessa manhã a prestar atenção nas semelhanças do que Dom Pedro fez com o Brasil e do que Deus fez conosco. De algumas providências que ele tomou, em primeiro lugar, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte. Deus convocou um povo. Você não precisa abrir sua Bíblia, eu quero
ler apenas um trecho para você de Jeremias 32, dos versos 38 a 40, que diz assim: eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. E lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Dom Pedro queria organizar um novo país. Deus tem um povo. Dom Pedro precisava organizar muitas coisas. Deus nos convida a pertencermos à família dele. E ele tem um povo e tem uma missão, e ele nos convida a vivermos e partilharmos do Evangelho enquanto estivermos nessa terra. Sabe? Nós fazemos parte desse povo. Deus declara a independência e a liberdade em nossa vida, do mundo de pecado em que nós vivemos. É possível sim, vivermos nessa terra, sendo livres já aqui, pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus. Segundo ponto que eu quero destacar com você. Dom Pedro organizou a marinha de guerra. Sabe o que Deus fez? Está lá na palavra dele. Você também não precisa abrir. Vou citar para você. Está em Efésios capítulo 6. Deus organizou um exército para avançar no nome dele. E a nossa luta, ele diz, não é contra homens, mas contra principados e potestades e contra forças espirituais do mal. Você quer mais? Em Efésios 6, ele dá para a gente a armadura que devemos usar nessa guerra. É a cintura da verdade, a couraça da justiça, a proteção do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E aí Deus diz, por esse motivo, qual motivo? Porque vocês lutam contra forças espirituais do mal. Eu digo para vocês em Efésios 13, vestir toda a armadura de Deus, a fim de que vocês possam resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis e sem retroceder. Deus diz assim para nós, nós estamos em guerra neste mundo, mas devemos permanecer firmes e inabaláveis até que ele venha. Dom Pedro I emitiu um decreto dizendo o seguinte: neste país, no Brasil, a partir de hoje, nenhuma lei de Portugal será aplicada sem o cumpra-se. O cumpra-se é a minha determinação de que essa lei vale aqui, ou seja, é a minha aprovação. Sabe o que Deus fez? Ele criou a Constituição Federal do povo dele, a nossa Carta Magna, Êxodo 20, os 10 mandamentos. E ele disse para o meu povo que nessa terra pode não ter uma nação física, um espaço físico, até que eles cheguem no lar celestial. Eles têm uma lei para ser cumprida, para ser obedecida. Nós temos um dever de seguir firmes com Cristo até que ele venha. Além disso tudo, sabe, o imperador, o nosso futuro imperador até então, Dom Pedro I, ele conclamou o povo a lutar pela independência. Deus, que já é rei, ele convoca você e a mim a perseverarmos até o fim, até que ele venha. Está na palavra dele, Mateus 24, 13. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. O convite, a conclamação para você e para mim é para perseverarmos. Presta atenção nisso. É para nós perseverarmos até o final. Não é para você perseverar, persistir, insistir e lutar até que você tenha forças para isso. Enquanto você não se sentir cansado, as suas forças você pode achar que terminou, porque Deus é a nossa coisa de uma vez por todas. Apenas Deus pode nos conceder a liberdade, mas só você pode desfrutar a liberdade que Deus concedeu para você. Lembra do caso do paralítico? Se ele não tivesse insistido para entrar naquela casa, destelhando a casa alheia, criando um dano no patrimônio alheio, talvez ele tivesse morrido paralítico. Talvez ele nunca tivesse olhado para o rosto de Jesus. Talvez ele nunca tivesse tido a chance, porque não aproveitou, ficando lá fora. Quando Deus proclama a nossa independência desse mundo de pecado e do inimigo através do sangue de Jesus, ele nos chama de cidadãos de uma pátria, irmãos de Jesus Cristo, filhos dele. Ele nos dá um lar e ele nos diz: é possível vocês viverem aqui em liberdade, ainda que em terra estranha, em cativeiro, e que vocês se preparem para viver eternamente quando o céu chegar. Nós podemos e devemos ser livres e independentes de uma vez por todas do inimigo e do pecado. Mas nós também devemos viver dependentes de Deus. Sabe, muita gente, e aqui eu vou abrir um parênteses, que não são só os jovens, que às vezes as pessoas falam assim: ah, porque os jovens estão se desviando. Os jovens, estou falando dos jovens já que é semana de oração jovem, tá?
Os jovens estão deixando, não. Tem gente com o dobro da minha idade deixando a igreja. Tem gente com metade da minha idade abandonando a igreja. Tem gente com o triplo da minha idade que não quer saber de Deus. Não, não são os jovens. Sabe, o que nós precisamos entender aqui, de uma vez por toda, é que quero, sem me preocupar com nada, olhando dessa forma de tudo aquilo é um bloqueio, tudo aquilo que tem da Bíblia me prende, tudo aquilo que vem da igreja é um problema, tudo que me pedem é uma dificuldade. Cada vez que você acha que você está vivendo sozinho, quando você olhar para trás, você está preso por um cabo de aço chamado pecado. Cada vez que você permanece por opção sua, livre, ligado à videira, você é livre. Você permanece firme no Senhor, ligado à fonte, e recebe dele o fôlego necessário para voar, para viver a sua vida de forma livre e sim, independente do pecado, liberto do pecado, mas dependente completamente do Senhor. Eu não sei se você já ouviu essa ilustração, é uma ilustração, eu particularmente gostei, a história do homem em cima do muro. Havia um homem que estava em cima de um muro, e de um lado estava Satanás com seus anjos. Do outro lado do muro estava Jesus e seus anjos. E conta essa ilustração que Jesus pulava, balançava os braços e gritava: ei, desce para cá, vem para o meu lado, desce aqui. Ei, aqui é o lado certo, por favor, vem para cá. E os anjos de Jesus faziam campanha, e levantavam faixas, e soltavam fogos, tudo para chamar a atenção do homem que estava em cima do muro. E ele olhava para o lado de Jesus, olhava para o lado de Satanás. E do lado que estava Satanás, os anjos dele prestaram atenção que ele não abria a boca. Lembra que isso é uma ilustração, por favor. E aí nisso um dos anjos vira para Satanás e fala assim: a gente não vai fazer uma campanha? Porque Jesus está ali, ele está pulando, ele está levantando faixa, ele está gritando, ele está fazendo de tudo, mas a gente não está fazendo nada. E a gente tem que fazer alguma coisa, porque daqui a pouco esse homem desce para o lado de lá e a gente vai perder ele de vez. E a ilustração conta que Satanás, tranquilo, responde assim para os anjos dele: eu não preciso me preocupar, porque enquanto esse homem estiver em cima do muro, ele é meu. O muro da indecisão. Deus não trabalha na base das meias-verdades, na base da falsidade, nós sabemos disso. Mas ele faz de tudo, ele faz a campanha que for para trazer você e eu para o lado dele. É você que desce, tá? Sou eu que tenho que descer do muro, a opção é minha. E a pergunta de Deus para você e para mim nessa manhã é: em que momento a gente vai descer do muro de uma vez por todas? Porque tem gente que desce do muro, mas fica observando o muro, namorando o muro, olhando para o muro. Ah, eu vou subir um pouquinho de novo aqui, eu vou voltar só para apreciar a vista do lado de lá. O que é que tem? O que será que está acontecendo do lado de lá? O que será que o inimigo me oferece? Por que a música do outro lado é tão interessante e convincente? Por que parece ser tão atrativo? Em que momento você vai, caso esteja na dúvida, descer do muro de uma vez por todas e permanecer ao lado de Jesus? Sabe, não importa o que tem lá fora, quando nós estamos ao lado de Cristo e com Cristo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Porque Cristo nos completa, Ele nos preenche. Para mim faz todo sentido, me conforta, eu vou ler de vez em quando, Eclesiastes 3, quando Deus nos conta ali nesse texto, que Ele colocou a eternidade no nosso coração. Sabe, eternidade não é pouca coisa. Eternidade, sendo redundante, é eternidade. Tenta encaixar um quadrado no espaço de uma bola redonda, vai dar certo? Tenta encaixar uma estrela no espaço do sol, vai dar certo? Não. E cada vez que você buscar por si mesmo, preencher o seu coração com qualquer coisa que não seja a eternidade, não vai dar certo. Sempre vai dar errado. Seja através de vícios, seja através das suas vontades, seja através do seu bel prazer, seja o que for, da maneira que for. Até aquilo que parece bom pode dar muito errado. Se você tentar colocar no seu coração qualquer coisa aquilo que só ocupa é Deus. Aquilo que preenche é apenas Deus.
Eu quero convidar você a abrir em Salmos 46 nesse momento comigo, por gentileza, vamos lá. Salmos 46, nós vamos ler do versos 1 a 3. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Deixa a tua Bíblia aberta. Se for a Bíblia eletrônica, no celular, no tablet, deixa aberto aí também, que a gente já vai ler mais um verso. Presta atenção no que está escrito no verso 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Para alguém que não estava do lado do Senhor, na ilustração do muro, ok? Que eu dei para vocês agora. Em primeiro lugar, Deus é o refúgio dessa pessoa. Primeiro, essa pessoa corre para o refúgio, se refugia, busca abrigo. Diz no dicionário que refúgio é abrigo, é proteção. Deus é nosso refúgio. Depois ele é a fortaleza, nele você permanece, com ele você fica, ali você tudo pode, porque quem habita no Senhor, diz lá em Filipenses 4,13, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Primeiro você corre para o teu refúgio, Deus precisa ser o nosso refúgio. Depois você permanece na sua fortaleza, o nosso lugar seguro, o nosso abrigo, o nosso esconderijo. Sabe qual é o convite de Deus para mim e para você nessa semana? Para de uma vez por todas, nós subirmos na casa onde está Jesus, destelharmos a casa, descermos ali e ficarmos com Ele. E se por acaso você estiver no momento da sua vida mais desafiador, enfrentando alguns problemas que você se sinta até sem forças para chegar até Jesus por você mesmo, peça ajuda aos seus amigos. Quem são os seus amigos de oração? Felizes são aqueles que têm amigos de oração. E se você não tem um, passe a ser um amigo de oração. Quando você se torna alguém que ora por alguém, muito mais fácil você ter alguém que ora por você. Seja um amigo de oração. Ofereça oração pelas outras pessoas. E então, que você tenha amigos para quem você pode pedir ajuda, para quem pode pedir que ore por você. Então, se for o caso, você pede para esses seus amigos destelharem a casa e levarem você até Jesus nesse momento, que você se sente mais enfraquecido, mais cansado, e então você permanece junto de Jesus. Sabe, não importa, eu vou repetir para você, o que tem lá fora, Deus é tudo o que nós precisamos. E estando com Ele, nós temos tudo o que nós precisamos. Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, eu quero ler o verso 7 com você, do Salmo 46. Salmo 46, verso 7, diz assim: O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eu achei isso aqui maravilhoso demais. Torre segura. Deus é tão alto enquanto torre segura que ele pode enxergar o perigo à distância. E Deus é tão forte enquanto torre segura que, enquanto eu estiver nele e estiver com ele, o mal não me derruba. Ele é forte o bastante para me proteger enquanto eu estou nele e estou com ele. E sabe, eu convido você a prestar atenção na boa notícia que eu tenho para você nessa manhã. Você tem um time de peso por você a seu favor, para que você entenda de uma vez por todas que tudo que você precisa é não se importar com os desafios lá de fora e permanecer firme com e no Senhor. Você tem, além de si mesmo, um time com você de pelo menos 4 pessoas, incríveis, maravilhosas e excelentes. A primeira delas, Deus, o próprio Pai, o seu Pai, o Pai de Jacó, como está aqui na palavra, verso 7, que Ele está com você. Ele é o tempo todo a nossa torre segura. Em segundo lugar, você tem por você Jesus Cristo, que ninguém criticaria a Jesus se ele decidisse não descer e não morrer por cada um de nós, porque ele sempre esteve certo, o erro foi nosso.
mas pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão dele por nós, Jesus decide descer, derramar o sangue dele em nosso lugar, e ele nos diz nessa manhã: estou com vocês. Em terceiro lugar, você tem com você, desde que você nasceu, um ser celestial maravilhoso, seu anjo, que te protege, que te defende, que luta por você. A quarta pessoa, pelo menos, que você tem nesse seu time, lutando a seu favor por você o tempo todo, para mim é um dos melhores presentes que nós poderíamos receber: Espírito Santo. O Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, habita em nós, ou seja, o Espírito Santo é Deus em nós. Você entende o que é isso? A partir de hoje, se isso não faz sentido para você, quando você pensar assim, eu posso, não é porque você pode, é porque o Deus que está em você tudo pode. A partir de hoje, se você ouvir alguém dizendo, eu tenho a força, faça a devida interpretação, se for o caso. Não é porque essa pessoa é forte, é porque o Deus que habita em cada um de nós é forte. Nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19, está lá escrito, vai ler depois. Você está entendendo? Você tem Deus com você, por você, em você, o seu anjo com você. Meus queridos, nós temos tudo o que precisamos para ser felizes e perseverarmos até o fim, até que Jesus venha, até que Ele volte, para seguirmos firmes nele e com Ele e permanecermos nele, que é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E eu repito para você, você tem Deus em você. A terceira pessoa da Trindade habita em você e está o tempo todo à nossa disposição, a nosso favor. Sabe, não importa o que tem, olha para mim, aqui fora, fora do meu coração, fora de mim, porque eu tenho a terceira pessoa da Trindade vivendo em mim. Então eu posso andar com confiança, eu posso andar em segurança, porque não importa os desafios que eu vá enfrentar lá fora, Deus é por mim e está comigo. Sabe, não importa o que está lá fora, você não precisa abrir, eu vou só citar para você. Salmos 91:9 me diz que eu posso fazer do Senhor a minha morada. Presta atenção nessa palavra, morada, moradia, habitação. Morada é casa. Quando eu faço de Deus o meu refúgio, pode ser que algumas pessoas têm feito de Deus só o seu refúgio. Quando o perigo aparece, eu corro para o Senhor. Senhor, tem um problema, eu estou passando pelo vale, apareceu uma provação, apareceu uma tentação. Não tem problema nenhum você fazer de Deus, do nosso Senhor, do nosso Pai, o Senhor dos exércitos, o seu refúgio. Ele nos convida a fazermos isso. Mas tem gente que só faz do Senhor o refúgio. O dia que você e eu aprendermos a fazer do Senhor, como está em Salmos 91:9, a nossa morada, tudo muda. Sabe por quê? A casa que eu vivo nela, sejam os dias felizes ou tristes. Se eu estiver trabalhando ou desempregado, eu moro na mesma casa. Se eu estiver doente ou com saúde, eu moro na mesma casa. Se eu estiver brigado com a minha mãe, eu moro na mesma casa. Se eu estiver com amigos ou sem amigos, eu volto no final do dia para a mesma casa. Morada, habitação, constância. Deus convida você e a mim. Presta atenção, lê depois isso, para você entender de forma plena, pelo Espírito Santo do Senhor, Salmos 91:9. Deus convida você e a mim a fazermos dele a nossa morada. Annelise, vem e fica de uma vez por todas. Sabe por quê? Quando você mora no Senhor, quando você habita no Senhor, e os tempos desafiadores chegarem, você não precisa nem correr, porque Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é morada, Ele é a nossa habitação. E quando estamos com Ele, temos tudo o que precisamos. É ali que se encerra. O perigo pode chegar, os desafios podem surgir, mas não há desespero. Você já está onde deveria estar. Eu tenho uma grande amiga que estudou comigo no internato, que a mãe dela faleceu acho que há cerca de 4 ou 5 anos, num feio acidente de carro, numa estrada. E eu, infelizmente, não pude estar presente com ela no sepultamento. Eu estava viajando a trabalho num treinamento da empresa na época. E eu lembro que dos nossos amigos, quem pôde estar presente, eu falando também com ela pelo telefone em algum momento, o que comentavam comigo e o que eu notei pelo telefone era assim: Ligiane, o nome dessa minha amiga. Anne,
A Lige está em paz. A Ligiane, desde que nós nos conhecemos por gente, por dizer assim, sempre foi alguém que teve relacionamento com Deus. Sempre, e sempre, e sempre. Constância, morada. A Ligiane sempre habitou no Senhor. E aí, quando o tempo difícil, desafiador chegou, para que desespero se ela já está refugiada? Ela já estava no refúgio, na fortaleza dela. Sabe como é que funciona? Aprende a facilitar a sua vida de uma vez por todas. Passa a morar no Senhor. A minha mãe tem dito por aí, quando perguntam para ela, onde você mora? Ela tem respondido assim, eu moro onde eu estou. Aí eu falei, mãe, você é chique, né? Porque recentemente ela foi a trabalho para o Japão, fez conexão em Dubai, postou uma foto no Facebook na hora e disse, no momento eu moro em Dubai. Eu falei, poxa, você é muito chique. Ela, eu moro onde eu estou. O Espírito Santo habita em mim, meu corpo é minha casa também. Onde você mora? Onde você decidiu morar, se esconder, habitar? Entre aqueles que se refugiam, só correm para o Senhor, o convite nessa semana é para que você faça morada, se estabeleça em Deus de uma vez por todas e nele permaneça. E eu quero encerrar dizendo para você uma frase sobre independência ou morte. Dom Pedro I, libertando o nosso país. Cristo Jesus, pelo seu sangue, libertando o seu povo e todo aquele que quiser ser salvo. Eu quero lembrar você que, na lógica do reino da eternidade, independente e livre, é todo aquele que faz de Deus a sua morada, porque entende que precisa depender de Deus para viver de forma livre e independente. Como é que você vai gritar independência ou morte essa semana? Lembra que sua liberdade já foi conquistada. Que Deus já fez por você tudo aquilo que precisava ser feito. Que Deus já cuidou de cada detalhe que precisava ser cuidado. E que a história do paralítico sirva de exemplo, de lembrete para você e para mim nessa semana, que pouca diferença faz Jesus ter libertado a cada um de nós, se nós não desfrutarmos dessa liberdade. Desce do muro, sobe na casa, destelha o patrimônio alheio, não tem problema, isso a gente resolve depois. Entra na casa onde Jesus estiver essa semana, esse é o convite. Entre na casa onde Jesus estiver e permaneça com Ele. Mas assim, não é para permanecer só essa semana, não é para permanecer só até sábado, ou até sexta-feira à noite. Constância. Você pode lembrar dessa palavra essa semana? Constância, moradia, habitação. Habita no esconderijo do Altíssimo. Mora nele. Faz dele a tua morada. Aceita o convite do Senhor de uma vez por todas. E aí, conforme a gente vai habitando no Senhor nessa casa, nessa terra, a gente vai aprendendo um pouquinho do que vai ser habitar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a cada um de nós.